Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora Sede da Sabedoria, Rogai por nós. São José, Rogai por nós. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós vimos na semana passada um pouco uma introdução, né? Uma introdução larga a partir de algumas passagens do Evangelho da vida espiritual. E deixamos para aquela leitura, não sei se conseguiram ler, a maioria conseguiram. Então é exatamente isso que hoje nós vamos falar um pouco, fazendo um link, uma ligação com as bem-aventuranças que nós vimos na semana passada, a palavra das virgens, né, que falam exatamente a fé que arde pela caridade, que vive pela caridade, que opera pela caridade. É a chama e o azeite. A chama é a fé e o azeite é a caridade. Se faltar o azeite da caridade, nós não brilharemos. Então, o que Deus quer para nós é a vida dele em nós. Deus, caritas est, Deus é amor. O amor perfeito. Só que nós percebemos que conosco há uma dificuldade muito grande. Por quê? Pensem bem, a Eucaristia é o corpo do Senhor. Nele Ele nos oferece todas as graças que Ele quer dar, que é Ele mesmo que vem. Uma comunhão só basta para tornar-nos o maior dos santos, a maior das santas. Uma só. E nós comungamos diariamente, somos como somos. O que está acontecendo? Será que Deus encurtou o seu braço? É o que o Salmo diz, né? Será que Deus se esqueceu? O que está acontecendo? A mão de Deus não é a mesma, está mudada. Não, somos nós. Existe uma dificuldade em nós que é fruto do pecado. Do pecado original, nós já nascemos com isso, e dos nossos pecados pessoais. Então, é por isso que nós não avançamos. É por isso que nós não tornamos santos imediatamente com o batismo, com a confissão, com a comunhão. Porque existem muitas coisas que precisamos ser purificados. Então, na vida espiritual, os santos, os místicos, os autores espirituais e a experiência da Igreja de 2000 anos nos faz ver que a vida espiritual é como aquilo que falávamos antes, como aquela escada de Jacó. São Gregório de Nissa, já nos primeiros séculos, falava sobre a escada de Jacó referente à nossa vida espiritual. Nós temos que ir degrau por degrau. Degrau por degrau. Santa Teresa vai falar séculos depois das moradas do castelo. Existe o castelo interior com 7 moradas. E ela vai apresentando a vida espiritual como um castelo. Santo Tomás de Aquino fala da vida dos iniciantes, dos avançados e dos perfeitos na vida espiritual. O que se costuma, exatamente porque está fundamentado na realidade, é apresentar a vida espiritual em 3 grandes etapas, ou 3 grandes caminhos, ou 3 grandes vias, ou, nas palavras do padre Garrigou Lagrange, em 3 grandes conversões da alma. A primeira etapa da vida espiritual tem que ser a luta contra o pecado para abandonar o pecado.
e para abandonar aquilo que nos leva ao pecado. Por isso, este momento inicial de batalha, que o centro é a luta contra o pecado, sobretudo contra o pecado mortal, contra a queda no pecado, é o que nós chamamos de via purgativa. É a via purgativa, de purgar mesmo. Em palavras de Santo Tomás, os iniciantes. O início da vida espiritual é purgação. É o contrário do que nós gostaríamos. Nós queremos o começo uma maravilha, tudo sendo cor de rosa, e no final melhor ainda. É óbvio que é tudo maravilhoso, porque é a ação do Espírito Santo na alma. Mas o Espírito Santo encontra-se com o pecado e com aquilo que nós chamamos de relíquias do pecado. Isso é muito importante também, mas nós temos consciência disso. Nós vamos falar isso em outros momentos. Aqui nós vamos fazer hoje uma introdução sobre essas três vias. E depois o que nós vamos fazer é estudar um pouco do que está nessas três vias. O que é o pecado, a concupiscência, a luta contra o pecado da via purgativa. As virtudes cardeais, as virtudes tão legais da via iluminativa, etc. Nós vamos aos poucos assim, mas hoje uma introdução e um ponto que nós falaremos quando falarmos do pecado, a importância de sabermos que existe essa relíquia do pecado. O que significa isso? Todo pecado perdoado, já confessado, deixa em nós relíquias dele. Relíquias. Que não são pecados em si, mas são o quê? Disposições para pecar novamente. Fraquezas na alma para pecar novamente. É contra isso que a alma tem que lutar para sair da via purgativa. A via purgativa é para lutar contra o pecado, contra as ocasiões de pecado, e depois, quando a alma vai avançando, ela vai descobrindo que ela precisa lutar contra essas relíquias do pecado, suas disposições para pecar. Daqueles pecados já passados e confessados e perdoados, que são essas disposições, as fraquezas. Se nós não tivermos isso consciência, o que acontece? Uma alma cai, se confessa, bendito Deus, está perdoado, mas ela não sabe, ou seja, que aquele pecado já perdoado deixou nela relíquias que precisam ser purificadas. Senão ela continua a sua vida espiritual, tal, achando que está muito bem, mas não está. Está ali como me falaram esses dias que a seminarista que teve aqui no Na Vista foi uma bactéria que diz que é da catapora, o vírus da bactéria que é da catapora. Quem já teve catapora passou a catapora, mas fica ali dentro incubado. Se em algum momento da vida a imunidade fica muito baixa, ele pipoca. Ele fica nos nervos. Então, foi no nervo óptico que ele atingiu. Foi uma coisa tremenda. Então, no fundo, isso para mim foi a explicação melhor para entender o que é a relíquia do pecado. Não é a doença, a catapora já foi vencida. Só que está aqui dentro do organismo. Se baixar a imunidade, ele mostra a força em algum nervo do corpo. Assim são as relíquias do pecado. Não são pecados em si, porque já estou perdoado. Mas, se a imunidade espiritual baixar, ele vai pipocar. Ele vai aflorar. Então a gente tem que lutar contra isso. Esta é a meta da via purgativa. Deus quer purificar a alma do pecado, daquilo que leva ao pecado e das relíquias do pecado. A alma purificando-se, então, ela entra, sobretudo aquilo que nós falamos, a purificação da soberba e da sensualidade. A alma alcançando essa castidade como Deus quer e a paciência de Cristo, como diz São Paulo,
Deus então a leva para um caminho que os autores espirituais chamaram de via iluminativa. Nessa via iluminativa, o centro já não é mais a luta contra o pecado. Não é que não se lute contra o pecado. Nós vamos ter que falar um pouco também do grande perigo do quietismo, que é uma heresia espiritual. Já faço o parênteses aqui para explicar o que é o quietismo, para a gente não se confundir. Uma heresia espiritual que diz o seguinte: é a única heresia condenada pelo magistério referente à vida espiritual, diretamente. O quietismo diz que a alma vai crescendo na vida espiritual, chega a um determinado momento que o Espírito Santo a guia de tal forma que tudo o que ela faz é obra do Espírito Santo, ainda que pareça aos olhos dos outros imperfeição e pecado. Mas é o Espírito Santo que está guiando, é o Espírito Santo que faz. Então, isso é perigoso. Não é isso que nós estamos dizendo. A via iluminativa não é que a alma já está tão guiada que ela não tenha que lutar contra seus pecados, não é isto. Mas o centro da vida espiritual já não é esta luta, porque ela já foi purgada, purificada. Nós vamos falar também sobre isso no decorrer do tempo, como que fazemos essa purificação. Depois falamos sobre o pecado, a concupiscência, a ação de Deus na alma, as purificações ativas que nós fazemos e passivas, que é o que Deus faz em nós para nos purgar do pecado. Então o centro da vida iluminativa é a imitação de Cristo. E a imitação de Cristo. A alma então começa a olhar para Cristo com olhos novos, porque meditando na vida de Cristo, vai aprendendo o que deve fazer como Cristo. Como Cristo. E então a vida espiritual também avança, etc. Para chegar no cume da perfeição, que é a via unitiva. O que é a via unitiva? É esta vida já de união tão perfeita com Deus, já na Terra. E a santidade. E a santidade. Os santos que nós conhecemos é porque alcançaram a via unitiva. Então a vida deles já está tão metida em Deus, estão tão transformados em Deus, que eles divinizam, estão divinizados. Continuam sendo fracos e pecadores. Se olharmos com todos os santos, eles sempre se acham pecadores. Porque é falsa humildade. Não. Porque eles estão tão metidos em Deus que eles sabem que o pecado venial ou a imperfeição é algo diante da perfeição de Deus que precisa ser purificado. Então, basicamente, são essas as três vias da vida interior. O Padre Garrigou, o que acontece? A vida espiritual conhece um pouco que muitos, sobretudo no século XV, depois da reforma, que a rainha Isabel a Católica, uma santa mulher, hein? E ainda reza para vê-la nos altares, uma rainha santa mesmo. Ela fez uma restauração impressionante da fé da igreja e do povo em seu reinado, que os frutos vieram depois dela, sobretudo na evangelização da América. Ela não queria que viessem os clérigos maus, de vida ruim. Ela queria que os melhores viessem para evangelizar os nativos. Foi impressionante. Ela começa então, ela teve um cardeal, o cardeal Cisneros, que era um franciscano, muito penitente, rígido, discutível em algumas posturas, mas que ele faz o quê? Ele faz uma reforma dos conventos franciscanos na Espanha, que estavam péssimo nível moral e espiritual. Péssimo. Não vou aqui tecer a detalhes, mas ele se encontrou com situações terríveis, inclusive conventos transformados em prostíbulos, com os frades dentro. Ele reforma. E então, com a reforma dele, austerita, começa a surgir dentro dos franciscanos uma sede de santidade muito grande. Aquela fome e sede que falávamos antes da bem-aventurança.
E começam então a surgir frades guiados por Deus, conhecedores de si mesmo e orientadores de almas, que vai vendo como que Deus, observando como é que Deus age nas almas, e começam a escrever livros e tratados espirituais. Dentre esses, o mais famoso ficou o terceiro abecedário da vida espiritual, que é um livro sobre a vida de oração, a vida de penitência, etc. Um tratado mesmo de vida espiritual, vindo da prática da meditação da palavra de Deus, do conhecimento da vida dos santos, dos padres da igreja, etc, etc, chegando ali. Este livro cai nas mãos de uma carmelita que estava, segundo suas próprias palavras, há mais de 17 anos na vida religiosa de vida tíbia. Chama-se Teresa de Almada. Ela então, com este livro em mãos, começa a entender a vida espiritual e começa a crescer. Um outro frade santo franciscano a orienta, São Pedro de Alcântara. Aquela mulher cresce espiritualmente, há um momento de os padres ficam com medo, porque ninguém sabia bem que era vida espiritual, todo mundo tinha vida, mas ninguém, um naturalismo muito grande, né? Vê aquilo, vê tudo que refere-se à vida espiritual com certo risco, colocam no índice dos livros proibidos. Então,